Considere como os líderes do CAIR responderam após 7 de outubro, quando o Hamas assassinou mais de 1.200 pessoas inocentes em Israel, o massacre mais mortal de judeus desde o Holocausto. O diretor executivo e cofundador do CAIR, Nahad Awad, declarou publicamente que estava feliz em ver pessoas rompendo o cerco. Feliz com aquele ataque terrorista horrível, crianças assassinadas em seus berços, e Nahad Awad estava, entre aspas, feliz. Eu nem consigo compartilhar as fotos e os vídeos que assisti do que aconteceu em 7 de outubro, porque assistir a isso vai te deixar fisicamente enjoado. Entenda, terroristas massacraram famílias inteiras, sequestraram crianças e avós, estupraram mulheres e queimaram civis vivos em suas casas. Como sabemos disso? Porque eles mesmos gravaram. Em muitos casos, os terroristas filmaram seus atos hediondos, gritando alegremente Allahu Akbar. Eles tinham orgulho de sua barbárie. E a CAIR apoiou os ataques a Israel. A CAIR não apenas emitiu declarações. Eles ajudaram a rede mais ampla da Irmandade Muçulmana, enquanto ela coordenava apoio jurídico e orientação estratégica para os acampamentos violentos e tumultos em mais de 100 campi universitários em todo o país. Esta audiência está focada no que está escondido à vista de todos, enfrentando a rede da Irmandade Muçulmana na América. Você pode notar que há cadeiras vazias no lado democrata da bancada. O povo americano deveria se perguntar por que nenhum membro da minoria decidiu que uma audiência sobre terrorismo valia o seu tempo. É uma vergonha e um desserviço para as milhares de vítimas americanas da Irmandade Muçulmana, incluindo, mais recentemente, as dezenas de americanos que morreram em 7 de outubro nas mãos do braço da Irmandade Muçulmana de Gaza, o Hamas. A partir da década de 1990, os Estados Unidos têm suportado uma série de ataques terroristas que nunca devemos esquecer. O primeiro atentado ao World Trade Center, o atentado às Torres Khobar, os atentados às embaixadas na África Oriental, o ataque ao USS Cole e, é claro, o 11 de setembro. Enquanto os Estados Unidos se preparavam para combater terroristas jihadistas no exterior, outro desafio já surgia. Um que não buscava conquistar os Estados Unidos pela força militar, mas sim por uma campanha interna de influência a longo prazo. Em 1991, a Irmandade Muçulmana redigiu o que ficou conhecido como o Memorando Explicativo, descoberto por investigadores do FBI em 2004 em Annandale, Virgínia, do outro lado do rio de onde estamos sentados hoje. O memorando descreveu o que chamou de, aspas, processo jihadista civilizacional na América do Norte, e explicou esse processo em termos inequívocos. Declarou que o trabalho da Irmandade nos Estados Unidos era, aspas, uma grande jihad para eliminar e destruir a civilização ocidental por dentro, e sabotar sua miserável casa, por suas mãos e pelas mãos dos crentes. Mas o memorando não parou apenas em descrever um objetivo. Também explicou como chegar lá. Ele conclamou a Irmandade a, aspas, dominar a arte de construir coalizões e, aspas, absorver, conter e cooperar com as organizações islâmicas existentes para avançar sua missão na América do Norte. A história mostrou aos americanos o risco de ignorar movimentos jihadistas por acharem suas ambições extremas demais para serem reais. Os atuais membros deste subcomitê vão analisar duas questões. Primeiro, como a Irmandade Muçulmana construiu sua rede nos Estados Unidos. E segundo, como essa rede se apresenta hoje. A Irmandade Muçulmana deu origem ao Hamas, influenciou a ideologia da Al-Qaeda e gerou várias organizações terroristas. Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e agora os Estados Unidos já designaram a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. Um dos principais feitos de Donald Trump na segurança nacional. E o culminar de um esforço de uma década que tive orgulho de liderar no Congresso por meio de repetidas medidas legislativas. Mas o que é menos conhecido é a rede da Irmandade Muçulmana bem aqui nos Estados Unidos. Em 2008, a Fundação Terra Santa, então a maior instituição de caridade muçulmana dos Estados Unidos, foi condenada por 108 acusações de enviar dinheiro para o Hamas, lavagem de dinheiro e fraude fiscal. 5 de seus líderes receberam penas de até 65 anos. Deixe-me repetir isso. A maior instituição de caridade muçulmana dos Estados Unidos em 2008 financiou o Hamas.
O mesmo Hamas, que assassinou mais de 1.200 israelenses inocentes, além de civis de outros 52 países no dia 7 de outubro, o mesmo Hamas que sequestrou crianças, estuprou mulheres e meninas e manteve inocentes como reféns, incluindo dezenas de americanos. O julgamento da Fundação Terra Santa reuniu provas extraordinárias. Gravações telefônicas, memorandos internos, organogramas, transcrições de reuniões, tudo expondo a vasta infraestrutura da Irmandade nos Estados Unidos. Mais importante ainda, os promotores identificaram o que alegaram ser uma rede mais ampla de organizações operando dentro dos Estados Unidos. Essa lista incluía a Sociedade Islâmica da América do Norte, o Fundo Islâmico Norte-Americano e, mais notavelmente, o Conselho para Relações Americano-Islâmicas, CAIR. Essas organizações não surgiram de repente, começaram em campi universitários na década de 1960. Elas foram construídas pacientemente ao longo de décadas, exatamente por meio do tipo de fortalecimento institucional e formação de coalizões descritas no memorando explicativo. Agora, vamos olhar para a rede da Irmandade Muçulmana hoje e sua influência nos Estados Unidos atualmente. Na verdade, ontem mesmo, Abdul El-Sayed, genro de um membro importante de vários grupos da Irmandade, venceu a primária democrata de Michigan para o Senado dos Estados Unidos, sincronia perfeita para esta audiência. Provavelmente explica por que nenhum democrata está aqui e nenhum pretende comparecer, porque a campanha deles agora está abertamente abraçando organizações terroristas que estão em guerra contra a América. Por trás da ascensão política de El-Sayed está uma rede institucional muito mais antiga e enraizada. No centro dessa vasta rede está o Conselho de Relações Islâmico-Americanas. O CAIR foi fundado em 1994 por afiliados da Irmandade. Omar Ahmed e Nahad Awad, dois dos fundadores do CAIR, foram ambos flagrados em escutas telefônicas do FBI. Na reunião da Filadélfia em 1993, onde líderes da Irmandade conspiraram para minar o processo de paz de Oslo e reunir amplo apoio ao Hamas nos Estados Unidos. Meses depois, o CAIR surgiu como uma organização sem fins lucrativos. Muitas pessoas associadas ao CAIR apoiaram ativamente o terrorismo e atividades criminosas. Por exemplo, o alto funcionário do CAIR, Ghassan El-Elashi, foi condenado a 65 anos de prisão por desviar mais de 12 milhões de dólares para o Hamas. Randall Royer, um ex-especialista em comunicação do CAIR, cumpriu 13 anos de prisão por ajudar amigos a se juntarem ao Talibã. Bassam Kafaji, ex-diretor de assuntos comunitários do CAIR, foi deportado após se declarar culpado de fraude. E Mutana Al-Hanouchi, ex-diretor do CAIR em Michigan, foi condenado em 2011 por violar sanções dos Estados Unidos. Esse padrão não é coincidência. O processo contra a Holy Land Foundation revelou que essas organizações não atuavam isoladamente. Elas faziam parte de um ecossistema mais amplo da Irmandade Muçulmana. Quando uma organização colapsa, outra rapidamente surge, muitas vezes liderada pelas mesmas pessoas. Considere a Associação Islâmica para a Palestina, ou IAP, uma das organizações originais da Irmandade identificadas durante o julgamento da Fundação Terra Santa. Depois que a IAP foi levada à falência devido à responsabilidade civil por apoiar o terrorismo, sua liderança não desapareceu. Eles simplesmente reapareceram em outro lugar. Rafik Jaber, ex-presidente da IAP, tornou-se membro fundador do Conselho da CAIR. Osama Abur Abu Shaid, que já trabalhou para duas organizações da Irmandade, incluindo a IAP, agora lidera os muçulmanos americanos pela Palestina, ou AMP. Salah Sadur trabalhou para a IAP antes de ingressar mais tarde no conselho da AMP. Ele foi recentemente preso pelo ICE. Os nomes e as organizações sem fins lucrativos mudam, mas as pessoas e a missão permanecem notavelmente consistentes. Os Emirados Árabes Unidos corretamente designaram a CAIR como uma organização terrorista em 2014, há mais de uma década. Meu estado natal, o Texas, fez o mesmo. Hoje, essa rede se sustenta por meio de organizações sem fins lucrativos interligadas, grupos de defesa, litígios, organização política e programas de subsídios financiados pelos contribuintes. Entram com ações judiciais e fazem lobby nas legislaturas. Eles treinam ativistas, eles se organizam nos campi universitários, eles contestam currículos escolares e políticas das escolas. Eles realizam campanhas na mídia e mobilização pública e vencem primárias estaduais do Partido Democrata, como aconteceu ontem mesmo.
Considere como os líderes do Cair responderam após 7 de outubro, quando o Hamas assassinou mais de 1.200 pessoas inocentes em Israel, o maior massacre de judeus desde o Holocausto. O diretor executivo e cofundador do Cair, Nahad Awad, declarou publicamente que ficou feliz em ver pessoas rompendo o cerco. Feliz com aquele ataque terrorista horrível, crianças assassinadas em seus berços, e Nahad Awad estava, entre aspas, feliz. Eu nem consigo compartilhar as fotos e os vídeos que assisti do que aconteceu em 7 de outubro, porque assistir a isso vai te deixar fisicamente enjoado. No próprio dia em que o Hamas realizou o massacre, Zara Belou, diretora executiva do capítulo de São Francisco da Cair, celebrou os ataques postando, entre aspas, "Estamos testemunhando a descolonização." Meses depois, ela se referiu ao líder do Hamas, Ismail Haniyeh, como um mártir. O CEO da Cair, Califórnia, Hussam Alouche, disse, entre aspas, "Israel deve ser atacado." Entenda, terroristas massacraram famílias inteiras, sequestraram crianças e avós, estupraram mulheres e queimaram civis vivos em suas casas. Como sabemos disso? Porque eles mesmos gravaram. Em muitos casos, os terroristas filmaram seus atos hediondos, gritando alegremente, "Allahu Akbar." Eles tinham orgulho de sua barbárie. E a Cair apoiou os ataques a Israel. A Cair não apenas emitiu declarações. Eles auxiliaram a rede mais ampla da Irmandade Muçulmana, enquanto ela coordenava apoio jurídico e orientação estratégica para os acampamentos violentos e tumultos em mais de 100 campi universitários pelo país. As histórias nos campi universitários foram horríveis. Na Universidade de Washington, a neta de sobreviventes do Holocausto foi xingada, cuspiram nela, riram dela e disseram para ela, abre aspas, voltar para a câmara de gás. Não há muita sutileza ou nuance nisso. Na Universidade de Colômbia, quando estudantes judeus faziam uma demonstração patriótica balançando a bandeira americana e a bandeira de Israel, um extremista posou com um cartaz dizendo: "O próximo alvo do Al-Qassam." Al-Qassam é o braço militar do Hamas, responsável por conduzir suas operações terroristas. Extremistas estão literalmente pedindo e defendendo a morte de estudantes judeus no campus. E, aliás, a extremista que estava naquela fotografia não era do Oriente Médio. Ela não era palestina. Ela era uma garota loira bonita da Geórgia que foi para a Colômbia ser radicalizada por fanáticos que odeiam a América. A situação ficou tão ruim que o rabino ortodoxo do campus, Rabino Eli Buchler, teve que fazer esta declaração pública. Abre aspas. Os eventos dos últimos dias deixaram claro que o Serviço de Segurança da Universidade de Colômbia e o Departamento de Polícia de Nova York não podem garantir a segurança dos estudantes judeus diante do extremo antissemitismo e da anarquia. Eu recomendaria fortemente que você voltasse para casa. Essa universidade está falhando em sua missão mais básica: proteger a segurança dos seus estudantes. Os eventos que testemunhamos nos campi universitários após 7 de outubro não surgiram do nada. Eles não foram espontâneos. Eles não foram orgânicos. Eles foram o produto de uma rede organizada que passou décadas construindo influência dentro dos Estados Unidos. Basta olhar para esta mesa. Meus colegas democratas optaram por não participar. Direito deles. Mas uma audiência de supervisão que um dos dois principais partidos se recusa até mesmo a assistir é exatamente o resultado que essas organizações de que estamos falando passaram 40 anos trabalhando para produzir. Prometo ao povo americano responsabilizar quem financia e apoia o terrorismo nos Estados Unidos, independentemente de isenções fiscais, registros de caridade ou papéis timbrados de entidades de direitos civis atrás dos quais se escondem. Agora vamos às testemunhas presentes hoje.